Às vezes me perguntam, Felipe, me dê uma dica de como estudar o mundo espiritual, como entender a espiritualidade, o mundo espiritual, o mundo desencarnado. Acho que a maior dica que eu posso dar para você é esqueça os seus pré-conceitos. O que é um preconceito? Não é nada diretamente negativo. Um preconceito é você ter uma ideia já formada, concreta, antes de conhecer algo. Claro, o mundo religioso, o mundo espiritual, ele se baseia muito na fé. O que é fé? Nosso mentor Pena Azul sempre fala, fé é a sua capacidade de acreditar em algo que você não vai conseguir comprovar. Se alguém te perguntar ali na hora, por exemplo, Deus, eu tenho fé em Deus, mas eu não posso comprová-lo. Ele não tem essa característica de nós não conseguimos provar que ele está lá. Então tudo que a gente fala de espiritualidade, nós falamos baseado na fé. E aí você já vem carregando os seus pré-conceitos. Como que você imagina que seja o mundo espiritual? Como que você imagina que funcione o mundo espiritual, as casas espirituais, os hospitais espirituais, quando você morrer? Pode parecer que não, você pode nem ter pensado diretamente nisso, mas todos nós, todos os seres humanos têm pelo menos uma crença, o que acredita, o que acha que vai ser, o que vai encontrar quando abrir o olho no mundo espiritual. Ou seja, ele já tem um preconceito, uma pré-visão de algo que ele não lembra. Então, sempre que a gente vai estudar ou vai ouvir uma visão de alguém, a gente já vai com o nosso preconceito. E aí, geralmente fala, mas eu não concordo. Mas eu não acho isso. Quando eu fui estudar o mundo espiritual, claro, eu estudei, eu li muitas obras, eu ouvi muitas pessoas, e eu comecei a criar algumas ideias de como aquilo se formatava. Mas quando eu sentava para conversar com os espíritos, com os mentores, ou mesmo numa projeção, ou mesmo enxergando o mundo espiritual, que eu sei que isso talvez facilite de alguma forma, mas quando eu enxergava ou quando eu era direcionado ao mundo espiritual, seja numa projeção, eu tentava ir com a mente limpa, sem os meus pré-conceitos, porque uma coisa é o que eu acredito que eu vou encontrar, outra coisa é o que eu realmente encontro. Eu sempre falo isso. As obras espiritualistas são riquíssimas e cheias de informação, mas quando a gente vê o mundo espiritual, a gente vê que alguma coisa ou outra difere. E aí, se você vai com uma crença muito pré-estabelecida, como uma rocha, você vai ser incapaz de realmente perceber como o mundo espiritual é. E aí você vai se debater. Muitas pessoas, quando desencarnam e olham o mundo espiritual, se debatem na sua própria realidade por não encontrarem aquilo que elas pré-entendiam que iriam encontrar. A gente pode entender o mundo como ele é, já da ótica humana, encarnada. Daqui para lá a gente já pode começar a perceber. Claro, nós sempre temos que questionar e duvidar do que nos ensinam, mas nos apegar aos nossos pré-conceitos, às nossas pré-visões, amarrado de uma forma fixa e não aberta à mudança ou outras interpretações, aí é morrer abraçado na burrice mesmo, porque o mundo ele é vasto e ele se molda. E o universo, sinceramente, ele não liga muito por como você acha que o mundo seja. O mundo é como é. E não é ele que tem que se moldar à minha crença, mas sim eu percebê-lo e acreditar naquilo que eu vi que funciona. Até a semana que vem.